Salve pessoal, eu sou o Marcos Cavalcante, professor da COP, coordenador do CRI, que é o Centro de Referência Inteligência Estratégica da UFRJ. Estamos começando mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para você reflexões sobre como o conhecimento pode criar valor na sua vida, pessoal e profissional e nas organizações. Eu sou César Campos, sou administrador e sou diretor da Inconscious Produções e ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. César, nesse capítulo vamos falar sobre a física quântica. O que ela pode nos ensinar? Nossa, Marcos, aí complicou, hein? Parece complicado, mas eu vou começar com uma historinha. Não, eu vou te dizer por que eu fiquei meio assustado, porque eu tenho ouvido falar muito em física quântica, e aí tem de tudo, aparece até autoajuda, né? Autoajuda, emagrecimento quântico, né? Umas coisas que eu não consigo entender. Tem a ver? Será que tem a ver? Não tem nada a ver. As pessoas não entendem o assunto e aí vendem o que você não sabe, né? Assim, um videocassete antigamente você tinha dezenas de funções que você nunca usava. Bluetooth, você não entendia nada, mas tem Bluetooth, deve ser mais caro. Eu acho que é o que está acontecendo com a física quântica. Mas vamos desmistificar isso. Meu interesse pelo assunto começou muito tempo atrás. Eu fiz meu nível médio, Colégio São Vicente de Paulo, no Cosme Velho, aqui no Rio. Tive um excelente professor de matemática, o Duílio. E eu fiz matemática na graduação por causa desse professor e por causa desse episódio que eu vou contar agora para vocês. Numa determinada aula, o Duílio apresentou para a gente um paradoxo do Zenão. Zenão, o filósofo grego, exatamente. Isso aí. É o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Qual é a história? Aquiles era um corredor grego famoso e o Zenão desafiou o Aquiles para uma corrida contra uma tartaruga. E ele falou que a tartaruga ia ganhar. E aí todo mundo riu e ele falou, não, olha só, a tartaruga vai correr aqui nessa pista aqui, o Zenão vai correr nessa outra pista, a mesma distância, só que o Zenão vai ter que seguir a seguinte regra. Ele só vai correr metade da distância que falta para chegar na linha de chegada. Peraí, como é que é? Explica isso aí, esse detalhe é importante. Pois é, a pista tinha, digamos, 1 quilômetro. Sim. O Zenão estava autorizado na primeira etapa a correr 500 metros, a metade do caminho. Sim. Faltava 500 metros, na próxima etapa ele só podia correr a metade de 500, 250. Sim. Depois a metade de 250, 125. Sim. E a cada etapa você ia calculando. Mas aí não... Aí, digamos, faltava 1 centímetro para ele chegar. A metade de 1 centímetro, meio centímetro. Mas aí não acaba. 1 milímetro, a metade de 1 milímetro, meio milímetro. A metade de meio milímetro você consegue dividir. Não acaba nunca, Marcos. Não acaba nunca. É exatamente isso que o professor falou. Ele nunca vai cruzar a linha de chegada. E fez essa frase que me pirou a cabeça. Eu passei o dia inteiro em casa, depois da aula, pensando nisso. Ele falou assim, porque entre o 0 e o 1 existe o infinito. Olha que coisa filosófica e verdadeira. Porque... Entre o 0 e o 1 existem infinitos números. 0,00000000000. E você nunca vai acabar. Você vai ter sempre a metade. Então essa noção de infinito e de imprecisão, de incerteza, pirou minha cabeça e me fez fazer matemática. O que isso tem a ver com a física quântica? Você e eu usamos óculos. Sim. Eu tenho uma miopia de grau 3. A minha já reduziu a miopia, aumentou o astigmatismo. A idade. Mas eu me lembro da sensação, eu tinha 18 anos quando eu botei óculos pela primeira vez e vi o mundo de outra forma, né? Assim, eu não enxergava o número do ônibus só quando ele estava bem pertinho. Eu conheço bem essa experiência. Eu tive que descer mais alguns degraus. Na sala de aula, eu ficava no fundo. Tive que começar a chegar mais para frente para poder ver o que o professor estava escrevendo no quadro. E quando eu botei o óculos, outro mundo, outra cor. O ser humano, felizmente, a gente não vê
de forma microscópica, né? Então, o tapete lá da minha sala, se eu botasse um microscópio, eu ia ficar escandalizado. Eu ia ver um monte de bicho, de coisas horrorosas andando pelo tapete, que eu não vejo. Então, a física quântica, o que é? A física quântica é nada mais, nada menos do que o ser humano que começou é o ramo da ciência que descreve o funcionamento do mundo em escala microscópica. E aí, quando a gente começou a ver o mundo em escala microscópica, a gente descobriu umas partículas que a gente chamou de átomo. Então, esses átomos é que formam tudo, as moléculas que formam os tecidos, que formam os órgãos e que formam nós. Uhum. Nós somos seres humanos, pedras também são formadas por átomos. Sim. Tudo no mundo é formado por essas partículas que a gente batizou de átomo. Um átomo é feito de um núcleo mais compacto envolto por uma nuvem de elétrons. Então, Marcos, eu como leigo, eu entendo o seguinte: tudo é formado por átomos. Tudo. A pedra do Corcovado, independentemente da sua aparência, da sua forma, seu material, se é uma pedra, se é uma planta, tem átomo. E esse é o campo de estudo da física quântica. Exatamente. Se eu ampliasse isso, porque quando eu falo de escala microscópica, a gente não entende. Nós, leigos, não entendemos isso. Qual é o tamanho de um átomo? Se eu fosse ampliando esse átomo, um átomo típico, para uma escala que fosse, digamos, do tamanho do Corcovado, aquela pedra onde está o Cristo Redentor, né, uma das maravilhas do mundo. Quer dizer, todo aquele morro seria um átomo. Seria um átomo. Sim. Que é composto por um núcleo. Certo. E os átomos e os elétrons estariam rodando em volta desse núcleo. Certo. Do tamanho de uma pedra do Corcovado. O tamanho do núcleo, se um átomo fosse do tamanho do Corcovado, o tamanho do núcleo dessa partícula central era uma jabuticaba. Então, vocês imaginem, uma jabuticaba é o núcleo de um átomo... Do tamanho do Corcovado. Então, é formado por essa jabuticaba, que é pequenininha, e os elétrons ficam rodando em volta dessa jabuticaba num tamanho do Corcovado. Então, você tem... Um átomo, na verdade, é composto... Você nem ia ver, né, uma jabuticaba. Não, é impossível. E muito menos os elétrons. Então, assim, um átomo é uma coisa vazia. Na verdade, um átomo... assim, se eu fosse ver... Quer dizer, entre o núcleo e os elétrons... tem um enorme vazio. É tudo vazio. Do tamanho de uma pedra do Corcovado. É inacreditável. Ou seja, e aí o que intrigou os físicos, eu falei, bom... Se uma pedra é formada por átomos e átomos são um monte de coisas vazias, por que eu não posso atravessar a pedra? Por que eu não posso atravessar um átomo? Porque é só um núcleo, que é o tamanho de uma jabuticaba, e elétrons ali em volta, né? Mas é muito, muito vazio. E esse vazio o que é? Pois é, isso até hoje é uma coisa que a gente não consegue entender. E não consegue ainda... E o que mais intrigou os cientistas é que falaram, beleza, sabemos como é que é, os elétrons ficam rodando... em volta do átomo, numa coisa que parece uma elipse, mas vamos prever, porque o Newton ensinou a gente como é que calcula a trajetória de um projétil, por exemplo, de um canhão que dispara uma bomba, aonde que ele vai cair exatamente. A física newtoniana é a física da certeza, do cálculo preciso. E aí veio um Heidegger, que é um dos físicos mais famosos, um dos precursores da física quântica, que falou uma coisa muito forte, que mudou a física, que criou a física quântica. Ele falou, olha, é impossível prever a trajetória de um elétron. A física quântica nos jogou no mundo das incertezas. Ele criou o paradigma da incerteza, que foi isso, afirmar que não é previsível. Eu consigo tirar uma fotografia, hoje em dia, de um átomo, e aí eu vejo lá o elétron, mas eu tiro daqui a 1 segundo outra fotografia, eu vejo o elétron, mas eu não sei qual foi a velocidade nem a trajetória desse elétron. Eu não sei por onde ele passou, por onde ele andou, e eu não consigo filmar isso. Fantástico, eu não consigo ver isso. É uma loucura. Isso é fantástico. Por isso mudou a cabeça dos físicos. E a partir daí, o que é interessante... é que a física está na origem de uma discussão filosófica, né?
que trouxe a visão sistêmica ou complexa da vida. O que a física quântica começou a discutir, olha, essa física newtoniana que procura ver o mundo de uma maneira previsível, como se fosse uma máquina, um relógio, essa física não consegue explicar o ser humano e a vida humana. Então, por exemplo, o corpo humano. A visão newtoniana do corpo humano é como se a gente fosse um relógio. Então, o coração é uma pecinha do relógio, o fígado é outra. É uma máquina. E aí a gente foi se especializando nisso. A gente criou o cardiologista, o gastroenterologista para estudar o estômago. E aí o que a gente está percebendo hoje em dia, nesse mundo pós-física quântica, com uma visão mais sistêmica e complexa do mundo, é que é impossível alguém tratar o coração isolando ele do resto dos sistemas do corpo humano. Porque não funciona sozinho. Não funciona sozinho. Não tem então como. Eu vou lá no cardiologista porque eu estou com uma taquicardia, ele me dá um remédio que resolve a taquicardia, mas me dá um coágulo no cérebro. E aí eu vou num neuro... No neuro para corrigir o coágulo. O coágulo, e aí me dá gastrite. Dá gastrite. Então o que a gente precisa é de uma medicina que seja menos especializada. A ciência do século XXI está caminhando nessa direção. Na direção da complexidade, né? Da visão sistêmica. Então a medicina está entendendo que ela não pode tratar de um órgão, porque um órgão não é uma peça isolada desse sistema complexo. Entendeu que a previsão meteorológica, não dá para fazer uma previsão meteorológica olhando só para o Rio de Janeiro. Eu tenho que olhar para o mundo. E por isso que é verdade que essa história de que uma borboleta batendo asa num lugar pode causar... Pode causar um ciclone em outro lugar. Em outro lugar. Na verdade, isso não é verdade. Ou seja, não é a borboleta, é um conjunto de fatores que vai causar... Porque um dos princípios do pensamento complexo é que não existe uma causa para as coisas, né? É quando você pensa de forma sistêmica e entende esse princípio da incerteza, você sabe que você não vai conseguir afirmar com certeza. O que você consegue é dizer a probabilidade de um elétron, onde vai estar um elétron. Qual a probabilidade de um cara ter um AVC se ele tiver um determinado comportamento, se ele tiver um determinado tipo de alimentação. Então, hoje a gente sabe, a medicina está tendo grandes avanços, porque a gente já conseguiu comprovar que o cara que fuma tem muito mais probabilidade de ter câncer de pulmão, por exemplo. E a incerteza e probabilidade... Ah, mas o meu tio fumou e não teve. Pois é, porque não é uma certeza, é uma probabilidade. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa maneira de ver o mundo. Abandonar essa visão cartesiana de cada um no seu quadrado, de criar especialistas e passar a ter uma ciência e uma visão de mundo mais sistêmica, mais complexa. É o que faz, por exemplo, Capra, que fez um livro chamado Ponto de Mutação e que tem um filme hoje que vocês podem assistir, onde ele traz essa discussão. E o impacto disso é uma conversa entre uma cientista, que é a Liv Ullmann, no filme, que traz essa visão da física quântica, do pensamento sistêmico, do pensamento complexo, dialogando com um poeta e com um ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, com um político, que é pragmático. Mas o que isso tem a ver com o dia a dia? E ela mostra como, por exemplo, uma política pública de saúde, a gente hoje investe uma fortuna contratando médico, construindo hospital, quando seria muito mais barato e, sobretudo, eficiente você ter uma política, não é só preventiva, é esclarecendo a população que, em vez de comer biscoito, refrigerante, ela tinha que mudar a alimentação dela, porque o fato de comer fast food, tomar refrigerante... Eu posso dizer isso de cadeira. Eu tenho um câncer que hoje eu tenho convicção, ele está relacionado ao fato de eu ter tido um determinado tipo de atitude, uma vida muito mais sedentária,
um determinado tipo de alimentação, eu comi muito embutido na vida, eu tomei muito refrigerante, e tudo isso é claramente... Eu acho que devia ser proibido vender refrigerante. Refrigerante é cancerígeno, César. Incrível. A probabilidade de ter câncer de quem toma Coca-Cola, Guaraná, é altíssima. Sim. Altíssima. Algum tipo de câncer. No cigarro, a gente hoje comprovou. Já chegou a essa Mas conclusão. Quem é da minha geração, da nossa geração, sabe que na década de 50, 60, o cigarro era estimulado abertamente. O consumo de cigarro. E hoje a gente está pagando o pato, né? Assim, um monte de gente tem câncer. E foi uma briga, né, para proibir a propaganda de cigarro. Foi, inclusive. O cigarro ainda não é proibido até hoje em dia. Inclusive com pesquisas manipuladas. Pô. Pesquisa manipulada, financiada pelas empresas. Pelas empresas de fumo. Pois é, e hoje, mesmo a gente sabendo que o cigarro é uma das causas principais do câncer de pulmão, é vendido livremente. Ainda tem. Como a gente vende refrigerante com carne embutida, processada. Isso tudo é um crime. E só existe porque a gente ainda está nessa transição de uma ciência cartesiana, onde cada um estudava tudo é segmentado. Segmentada para uma ciência da física quântica, do pensamento complexo, do pensamento sistêmico. Marcos, eu sou administrador de formação, né? E uma das coisas que quer dizer, bem presente na vida de um administrador é a questão de planejamento. Eu até hoje nunca vi nenhum planejamento funcionar exatamente como foi planejado. Ele sempre sofre... Porque ele envolve pessoas. Lógico, né? Processos, dias, uma série de coisas. E ele nunca acaba acontecendo no seu objetivo, mas o seu caminho sofre uma série de mutações. Eu queria agregar aqui essa questão da incerteza, porque pelo que você está falando, a física quântica trouxe para a gente, para o ocidental, essa questão de que a incerteza é parte da vida. Talvez a nossa única certeza. A única certeza é que a vida é incerta. E aí me lembrei de um... Tem que aprender a conviver com isso. Eu me lembrei de um provérbio Yiddish que diz o seguinte: quando o homem planeja, Deus ri. Genial, é isso aí. E é isso, é um provérbio Yiddish. Olha quanto Veja isso é bem, antigo. Se eu largar... Tem coisas assim... A fábrica é planejável. Por quê? Eu estou envolvendo máquinas. Eu vou produzir determinada quantidade de automóveis. Eu compro de um determinado tipo com determinada máquina, um robô, e que tem uma capacidade de produção de 100 canetas. Vamos pensar numa caneta. 100 canetas por minuto. Se eu comprar uma outra máquina igual, eu vou conseguir produzir 200 canetas. Exatamente. Isso é totalmente previsível. Mas só faz aquilo. Só faz aquilo. Se eu largar aqui um lápis, ele vai cair segundo no chão, não vai ficar voando, não é incerto. A trajetória do lápis vai seguir a lei da gravidade do Newton. Então, assim, não é que tudo na vida é incerto. A vida, ela mesma, é que é. O corpo humano é incerto, o ser humano é incerto. A gente não pode lidar com a medicina ou com a economia que envolvem seres humanos como uma ciência exata. Não existe isso. Não existe. Esse foi o grande salto da física quântica. E que o Newton, e quem fica preso a essa visão cartesiana ou newtoniana da vida, é uma visão de mundo também, é de achar que a vida é um relógio, sabe? Não ou um tijolinho, ou pensar na construção do conhecimento como um muro, sabe? Um monte de tijolinho. Não é assim que funciona o conhecimento, não é assim que funciona o corpo humano e não é assim como funciona uma empresa. Sim. Porque a empresa, que não é uma fábrica composta por robôs, a empresa sistema que tem seres humanos, isso. Quer dizer que não precisa planejar? Pode planejar. Eu entender o funcionamento do elétron me diz a probabilidade do elétron. Sim. Né? E conhecer a probabilidade é melhor do que não conhecer nada. Então, assim, conhecer a probabilidade daquele planejamento é bom. Mas sabendo que eu vou ter que ter... O pensamento complexo diz assim, um problema complexo a gente não resolve. A gente gerencia. Perfeito. Com uma educação.
Segurança pública. Tudo. Saúde pública. Tudo. Não existe nada fora dessa Esse lógica. cara que diz assim, eu vou resolver o problema da segurança pública, ele não entende nada de segurança Não, pública. não existe nada Porque o que fora eu tenho disso. que ter é um sistema de gestão Exatamente. que aprenda com os erros, que corrija os erros, tente corrigir, né? Gerencie. Que seja flexível para para se adaptar às mudanças, às incertezas que estarão sempre presentes. Muito interessante. Agora, o Marcos, a gente tem aqui aquele nosso compromisso de levar na bagagem. O que a gente leva na bagagem hoje? Eu sugeriria... Bom, primeiro o filme, isso. O filme chama-se O Ponto de Mutação. E tem o livro também. Tem um livro, Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. O filme é baseado na obra do Fritjof Capra e foi feito pelo irmão dele, que também se chama Capra. Então, se vocês botarem na internet, no YouTube, Ponto de Mutação, Capra, vai vir o filme. É muito antigo esse filme. É de 1990 o filme. O livro mais recente do Capra é uma espécie de síntese do pensamento do Capra. É um livro recente, mais recente, desse século. Chama-se Visão Sistêmica da Vida. Oh, que legal. E é exatamente do Fritjof Capra. E é exatamente essa discussão, olha, o que os políticos e os médicos e todos os profissionais precisam é mudar o seu óculos, mudar a sua maneira de ver o mundo, abandonar essa visão newtoniana e cartesiana que é limitada e adotar uma visão mais sistêmica e complexa da vida. Então essas são minhas duas sugestões para a gente levar na bagagem. Muito bem, acho que hoje a gente deu um salto quântico na nossa conversa. A gente vai voltar a esse tema porque ele é muito rico, muito rico. Então a gente vai ficar por aqui com a certeza que gestão se faz com inteligência e incerteza. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima semana. Bom, eu deixo aqui essa dúvida aí que a gente fica o tempo todo vivendo, que é a questão da incerteza. A incerteza é certa. É isso aí. Então, até lá. Até lá, gente. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.